Irredutíveis. Agora vamos lá. O que são frações irredutíveis? Como diz o próprio nome, frações irredutíveis são aquelas frações que não tem como serem reduzidas. Irredutível é porque não dá mais para ser reduzida. Ela está no menor tamanho possível. Não tem como ser reduzido, ok? Mas como é isso de ser reduzido? Ser reduzido é a mesma coisa, galera, que ser simplificado. Reduzir uma fração e simplificar essa fração é exatamente a mesma coisa, ok? Então, reduzir e simplificar tem o mesmo significado. Vejamos, se eu pego aí uma fração do tipo 12/20. 12/20. Como é que eu faço para saber se 12/20 é irredutível ou não é irredutível? Como é que eu faço para saber se 12/20 pode ser reduzido, ou seja, pode ser simplificado? Da seguinte forma, eu tento dividir, lembra? Tento dividir o 12 por alguma coisa que também dê para dividir o 20 pela mesma coisa. Por exemplo, 12 pode ser dividido por 2? Pode. E 20 pode ser dividido por 2? Pode também. Então eu posso simplificar por 2. Vejamos, o 12 poderia ser dividido por 3? Sim, poderia. Mas o 20 poderia ser dividido por 3? Não, não poderia. Então 12/20 não pode ser simplificado por 3. Vamos pensar outra hipótese. O 12 poderia ser dividido por 4? Poderia. E o 20 poderia ser dividido por 4? Também. Então isso significa que 12/20 pode ser simplificado por 4. Bom, então uma fração ela só é redutível. Olha só, uma fração só é redutível, ela só é simplificável, ela só pode ser reduzida se der para dividir tanto o de cima quanto o de baixo por o mesmo valor. Tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo valor. Ok? Então vamos logo pelo 4 mesmo. 12 poderia ser dividido por 4? Claro que poderia, daria 3, não é? E 20 poderia ser dividido por 4? Sim, daria 5. Tá vendo? Agora pensem comigo. O 3/5 poderia ser novamente simplificado? Quero dizer, 3 eu sei que só dá para dividir por 3. E o 5 daria para dividir por 3 também? Não, porque 5 só divide por 5. Percebe que não teria como continuar simplificando a fração 3/5. Não tem como simplificar a fração 3/5. Logo, a fração 3/5 ela é irredutível. Pronto. Irredutível é aquela fração que não tem mais como simplificar. Vamos ver mais uma situação então? Vamos pensar aqui na fração 30/45. A fração 30/45, será que ela é irredutível, ou seja, não dá mais para simplificar? Bom, temos que tentar simplificar então esse valor. O 30, eu gosto sempre de começar por 2 mesmo. O 30 daria para dividir por 2? Sim, o 30 daria para dividir por 2. 30 dividido por 2 dá 15. E o 45 daria para dividir por 2? 45 não divide por 2. Pronto, professor. Então essa fração é irredutível, certo? Não dá para simplificar mais. Calma, nós temos que tentar por mais alguns números. 30 divide por 3? 30 divide por 3 dá 10. E aí? E o 45 também divide por 3? Poxa, também divide por 3, dá 15.
Então ela não é irredutível. 30/45 não é irredutível, porque deu para simplificar por 3, que deu 10/15. Pensemos, 10/15 ainda dá para simplificar, será? Deixa eu ver. Bom, a gente sempre começa por 2, né? 10 dá para dividir por 2? Bom, até que dá. Só que 15 dá para dividir por 2? Não, 15 não dá para dividir por 2. Será que é redutível? Acabou então, não dá mais para simplificar. Ela é irredutível. Não, calma lá. Vamos tentar por 3. Para, 10 não divide por 3. Bom, 15 até divide por 3, mas 10 não. Será que ela é irredutível mesmo? Então, ainda podemos tentar por 4? Bom, nenhum dos dois divide por 4. E por 5? Ponto. Por 5 vai dar certo. 10 divide por 5 dá 2. 15 divide por 5 dá 3. Não é? Então, nesse momento, nós acabamos de perceber que 2/3, sim. 2/3 ele é irredutível. Por que 2/3 é irredutível? Porque 2/3 não dá para simplificar mais por nada, já que 2 só divide por 2 e 3 só divide por 3. Ok? O resumo da ópera então vai ser o seguinte: uma fração só é considerado irredutível se for certo que tanto o numerador, que é o número de cima, tanto o numerador é o número de cima, quanto o denominador, que é o número de baixo, tanto um quanto o outro, não dá para dividir por mais nada que não seja ele mesmo, ok? Aí a fração ela é irredutível.